Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A segunda afirmação do debate do Ariel com os protestantes. Vou fazer mais um vídeo aqui, depois quem sabe até posso fazer outros, porque senão pode se tornar até um conteúdo repetitivo e cansativo, apesar que os temas são distintos. Mas aí, veja, Ariel traz uma afirmação, eu vou deixar ele mesmo colocar a afirmação, ipsis do jeito que ele falou, do jeito que está escrito aí na descrição do vídeo, que aparece dentro do vídeo, e você vai ver. E nós vamos ver que os protestantes vão trazer argumentações que são de ataques pessoais à igreja, à instituição da igreja católica, a instituição católica. E aí, o Ariel, quando vai se defender, eles começam a fugir pela tangente. E você vai ver que até as argumentações bíblicas que são trazidas, elas são feitas de uma maneira sofista e podemos assim até dizer incompleta, para tentar fundamentar a ideia deles, quando na verdade, e na verdade absoluta, os textos que eles trazem não diz o que eles afirmam dizer que o texto diz. Vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque acabou ficando um pouquinho antes da afirmação. Finalzinho aqui. Pronto. Minha segunda afirmação é: tudo que Jesus fez é importante, não só o que está escrito nos evangelhos. Olá, tudo bem? Boa tarde, Ariel. Prazer conhecê-lo. Franklin Andrade. Prazer conhecê-lo. Sou evangelista. Só uma observação aqui, veja que eles chegam boa tarde. Eles não chegam a paz do Senhor, irmão. Porque eles não consideram os católicos como irmãos em Cristo. Isso aqui precisa ser dito porque existem muitos católicos que ficam flertando com o protestantismo e dizendo: não, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. E eles não nos consideram nem irmãos na fé. Percebam isso. Da Paz e Vida, da Zona Sul. E assim, claro, tudo que Jesus fez é importante, né? Inclusive o que não está na Bíblia. Sim. O que nós discordamos Que bom que aqui, você concorda com isso, né? Sim, o que nós discordamos aqui é que a Igreja Católica ela utiliza como oficial algumas práticas ou ações ou milagres que nós não temos ali a capacidade de dizer, olha, Entendi. Isso aqui é oficial. Entendi. Por isso De onde vem as coisas que os católicos E dizem, aí né? vocês utilizam a tradição e o costume e nós consideramos isso muito prejudicial. Você concorda, assim, Não, que... um momento só. Imagine só que, hipoteticamente, alguma pessoa, por exemplo, da Universal, chega e fala assim, não, o costume e a tradição da Universal também serão oficiais. Veja que comparação. Comparar os costumes da Universal do Reino de Deus, de Edir Macedo, com a Universal, a Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Serão milagres e tudo mais. Quando foi fundada a Universal? Nós estaríamos num momento ruim. Mas quando foi fundada a Universal? Independente de quando foi fundado. Porque, Não faz por exemplo, diferença, não porque se faz foi diferença. fundada Não faz por diferença. Jesus, Não, faz diferença. O senhor sabe por que não faz diferença? Porque, vamos lá, a Igreja Católica ela é fundada há muitos anos, né? Entretanto, por exemplo, há 2000 anos. Entretanto, por exemplo, você... Quase ele dizia que a igreja era fundada por Jesus. Se dissesse que era fundada por Jesus, ia ter que afirmar que ela foi prostituída. E se ela foi prostituída, as promessas de Jesus falharam. As portas do inferno iriam prevalecer contra a igreja. Jesus não estaria com a igreja até o fim dos séculos. O Espírito Santo não recordaria e ensinaria a verdade à igreja. Ou seja, a igreja teria sucumbido, Cristo teria falhado nas suas promessas. Mas como não é possível afirmar que a igreja é a igreja de Cristo e com isso afirmar que Cristo falhou, aí eles dizem, não, ela tem 2000 anos, ela tem muitos anos de vida, mas não é a igreja de Cristo. Então qual é a igreja que tem 2000 anos e não é a igreja de Cristo? Ou se a igreja católica tem 2000 anos e não é a igreja de Cristo, então qual é a igreja de Cristo? Qual é? Eles passam a dizer que o padre ele não pode se casar a partir do século XII. Então como é que eu vou considerar que a tradição católica... Posso explicar não, mas um momento. Como é que eu posso considerar que a tradição católica... Você trouxe um ponto importante. Sim, mas como é que eu posso considerar que a tradição católica ela pode ser tão importante quanto a oficialidade da Bíblia Sagrada, que foi pelo próprio Deus, que foi trazido a nós? Então quer dizer que Deus trouxe a Bíblia do céu com zíper e tudo. A Bíblia foi trazida a nós por meio da igreja. Por meio da igreja. Né? E você vê que ele vai trazendo coisas e trazendo coisas e não deixa o Ariel responder. Que vocês vão modificando. Porque hoje, por exemplo, o Papa teve as Forças Armadas. Olha, deixa eu te... Você está argumentando em cima de uma mentira. Não. É que você não tem consciência. O Papa teve Forças Armadas e tem até hoje. Até mesmo porque o Vaticano é um país.
É mentira. Não é mentira. Por exemplo, o Papa teve forças armadas Mas e não é achava, mentira. por exemplo, que podia matar Você cristãos falou que é no século XII. Na verdade, a partir do século VI. Não é possível. E aí Calvino, Lutero e tantos outros acharam também que poderiam matar católicos e fizeram isso. O que é que isso tem a ver com a frase? Tudo que Jesus fez foi importante, inclusive o que não está na Bíblia. Que calma nós aí. venhamos tomar. Todo o seu raciocínio tá errado, tá partindo de um erro. Não tem como nós venhamos tomar a tradição Olha só, você tá e as partindo do ações erro. dos bispos. O senhor falou aqui no primeiro debate, olha, um bispo, depois outro bispo, depois outro bispo, Sim. e isso tornou a tradição. Então, Não, eu não disse que um trouxe depois outro, Então, mas eu queria indo falar do padre. Então, Você mas falou do padre não se casar. Indo pelo pensamento Hoje- do senhor, por exemplo, Hoje vocês vão tem lá, padres casados. fazem a noite de Eu que São morei em Bartolomeu. Israel, eu que morei em Israel e a missa com por padre exemplo, casado. se fôssemos Deixa eu te explicar que é na uma mentira. sua... Não, se fôssemos na sua direção... Eles não deixam falar, tá vendo? Ariel quer mostrar que existem padres que estão em comunhão com a Igreja de Roma, que são de igrejas orientais e que são casados. E essa questão da disciplina sobre o sacerdote é uma disciplina para a igreja de rito, ocidental, né? De rito latino. E é uma disciplina. Pode ser que um dia de repente mude. Espere em Deus que não. Mas pode ser que um dia a igreja mude essa disciplina. É uma disciplina. Isso não tem nada a ver com dogma, né? Você tá desenvolvendo não, em cima de uma se fôssemos mentira. na sua direção de pensamento, por exemplo, você tem a noite de São Bartolomeu, você ia dizer, vai virar Como é que é tradição, seu nome mesmo? bora matar Como os é que- cristãos. como é que é seu nome mesmo? Meu nome é Franklin Andrade. Franklin, olha só. Você Está querendo dizer que a noite de São Bartolomeu é uma tradição e vai virar tradição. Então vamos matar cristão. Veja, assim, é anacronismo, né? Pegar coisas que aconteceram lá atrás, fora do contexto, e querer aplicar dentro da mentalidade atual para, com isso, trazer uma espécie de rejeição contra a Igreja Católica, fazendo anacronismo histórico. Isso é terrível, gente. Isso aí é desonestidade intelectual, isso é desonestidade até mesmo moral, viu? Você trouxe o tema dos padres casarem. Não é a doutrina da igreja que, para ser padre, ontologicamente, sabe, a partir do sacramento, ele não possa ser casado. Isso não é a doutrina da igreja. É uma medida disciplinar que pode mudar algum dia. Tá bom? Então, é uma medida disciplinar por... Você falou, como é que conta. pode ser que seja fundada por Cristo? É que ela falou pra não olhar pra você, mas eu não aguento, eu sinto que eu tô conversando com vocês todos. Mas vou olhar pra você aqui. Como é que a gente vai dizer que mudou a doutrina? Não, mudou uma prática que pode mudar novamente, mas entendendo que ela não é essencial. Então não é contradição isso aí, entendeu? Tanto que hoje tem padre casado. Eu morei em Israel e a missa com padre casado. Eu quito, oriental, né? Maravilhoso, vamos lá. Obrigado. Acho que esse tempo. Tudo bem? Beleza. Vamos falar com você de novo? Esse vai trazer outra falácia, perceba aí. Bom revê-lo também. Você falou que toda a vida de Jesus, né, toda a história de Jesus Tudo é que importante. Jesus fez é importante, não só o que está no Evangelho. Eu creio. Mas quando você afirmou isso daí, o que você quis dizer com essa afirmação? Né? O que você quis nos mostrar com essa afirmação? Eu quis mostrar que acho que tem muitas coisas que Jesus fez que não ficaram escritas no Evangelho. Certo. Você concorda comigo? Concordo, mas e daí? Inclusive, isso é uma passagem da Escritura, né? E daí você acabou de admitir que é importante tudo que Jesus fez. Sim. Então tem coisas importantes que não estão nos Evangelhos. Ok, mas Concorda? e o que essas coisas importantes podem afetar a nossa vida hoje? Podem afetar que existe uma igreja católica e 40 mil denominações protestantes. Porque assim, ó, Exatamente isso. a própria Mas é- Bíblia fala lá em João... Gente, mas vocês que não se tudo que nós incomodam com precisamos- essa divisão Não. toda que há? O problema Eu tô falando sério. é que isso daí que você tá falando é uma falácia, é um espantalho quando você fala que tem 40 mil divisões. não, isso já é uma A gente vai pesquisa, chegar nesse é já tema ainda. pesquisa A gente vai de chegar nesse 2020. tema ainda. Mas quando a gente vai em João, ele fala que tudo que nós precisamos saber sobre a nossa salvação tá na Bíblia. Onde tá escrito Então, isso? sobre tudo da salvação isso não tá em São que é João. necessário... O que tá em São João é isso aqui, ó. João 21, versículo 25. Há muitas coisas que Jesus fez. Abre lá em 20, Se 31. cada uma delas fosse escrita, João 20, 31. nem todo o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Abre João 20, Isso tá 31. aqui. 20, João, você 31. não trouxe a Bíblia? Não tem a Bíblia? Não trouxe a Bíblia. Então, Tá no bota celular. aí, João 20. Pega aí pra gente. Porque assim, se tem tantas coisas que são importantes e não estão na Bíblia, se é importante, é porque eu tenho que saber. Se ela não tá na Bíblia, ela tem que estar em algum lugar. Que lugar é esse? Tá na tradição, como diz 2 Tessalonicenses 2,15, eles devem seguir as tradições que aprenderam dos apóstolos, seja escrita, seja oral. Como diz Lucas também no capítulo 1, nós temos lá que a pessoa que São Lucas escreveu aquele evangelho para que a pessoa veja que é verdade aquilo que ela já aceitou dos ministros da Levanta, verdade. não, a Bíblia tá nova, mano. O cara não lê a Bíblia, aí tá grudado as páginas, velho. Boa desculpa. Caraca, mas pega a Bíblia dele, tá grudado as páginas, mano. Passei uma cola aí nas páginas. Tudo novinho, até os bagulho aqui, ó, tudo novo.
Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. É igual São Então, Lucas, tá falando desse né? livro, Igual né? Lucas capítulo 1, versículo 1 também. Esse Tá livro falando aqui, do livro tudo que a gente evangélico, precisa João. sobre a salvação, Mas tá ele não, escrito nesse livro. mas não tá escrito tudo que precisa, tá? Porque a Bíblia, ela Mas- foi escrita por qual fundamento? Mas você Para que nota a gente- diferença do para que você fosse falou pro que revelado tá escrito? Jesus como o único Salvador da Você nossa vida, leu... cara. Vamos... Perceba que o que Ariel está tentando dizer. Veja, mas estes foram escritos, João 20, 31. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida eterna. No versículo 30 ele vai dizer que Jesus fez na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Ele está falando do livro dele, o evangelho dele. Isso não significa dizer que não tenha escrito em outros livros, e também não significa dizer que é só o que está escrito aqui ou o que está escrito nos 4 evangelhos que foi o que Jesus fez e que é importante. Não é isso, né? Voltar lá Essa é pra a página proposta que você da Bíblia. tava. Vamos ler juntas a página que você leu. Era João 20, qual versículo? 20, 31. 20, versículo 31. Jesus operou na presença de... Vou ler o 30 pro pessoal pegar o contexto, né? Beleza. Jesus, pois, operou... Vamos ver se o próximo deixa a gente acabar aí. O que o Ariel ia trazer era fundamental para entender essa argumentação aqui que eles trazem e que, assim, não é favorável ao sola escritura. Mas, vamos lá. E o outro agora não vai deixar o Ariel continuar a leitura, porque ele sabe que vai contradizer o argumento do que veio anterior e também o dele. Bem-vindo de volta. Valeu. Vamos lá, então. Você quer que a gente continue lendo esse versículo que ele trouxe? Não, vamos seguir. Se a gente precisar, a gente entra nele. O negócio é o seguinte: o que Jesus fez de fato é importante. João deixa isso muito claro no versículo 25 do capítulo 21. Que Jesus fez muito mais coisas além do que está escrito. Então, cara, Jesus deve ter feito coisas incríveis. Como é que eu sei quais são essas sensacionais, coisas, hein? Como é que eu no sei? entanto, a Bíblia ela deixa muito claro, a própria Bíblia, ela mesma se interpreta que a própria normativa, que é a regra de fé de todo cristão, Deixa ela a Bíblia mesma. se interpreta? Com certeza. Não é Onde está na Bíblia dizendo que a Bíblia se interpreta? E onde está na Bíblia dizendo que somente a Bíblia é a regra de fé do cristão? De fé e moral do cristão. Isso é outra falácia, gente. E essas falácias estão caindo por terra e eles não estão nem percebendo isso. São falácias que são repetidas há séculos. E isso está caindo por terra e as pessoas estão vendo. As pessoas hoje são pessoas que têm informação. E essas informações estão chegando e mostrando que essas argumentações, essas falácias do protestantismo não colam. toa que Mas quando guarda pro Paulo próximo estava pregando, a gente tem esse tema, Paulo estava pregando em Bereia, eles usavam o quê? Eles iam perguntar ao fulano, o que você acha? Mas você sabe Não, por que eles usavam? eles É vão Atos nas 17, né? Escrituras. Atos 17. Entendeu? Então ele chega lá em Bereia. Ariel vai trazer uma explicação perfeita que eu já fiz num vídeo. Se você pegar o último vídeo que tem aí, que um pastor, o padre vai dizer que os protestantes dizem que a gente adora Maria e o Papa diz que eles são uns bibliólatras, ou seja, que eles adoram a Papa. O padre vai dizer que eles adoram a Bíblia. E aí ele vai falar, né, sobre essa questão dos cristãos de Bereia, que eram mais nobres porque conferiam na Bíblia. E não é isso. A explicação é o que Ariel está dizendo. Eles acreditavam nas Escrituras, mas eles acreditaram em uma novidade. E a novidade é Jesus Cristo, filho de Maria de Nazaré, é o Messias predito pelos profetas. Tem nas Escrituras do Antigo Testamento dizendo que o filho de Maria, Jesus de Nazaré, é o Messias? Não. E Paulo traz essa novidade, dizendo, olha, esse Messias que os profetas predisseram, né, anunciaram, esse Messias eu sei quem ele é. E eu trago essa novidade para vocês. Quem é? É Jesus de Nazaré, que foi morto pelos nossos líderes e que ressuscitou dentre os mortos. Ele é o Messias. E os bereanos são muito mais nobres porque acreditaram nessa novidade de Paulo, perceberam que aquilo que estava sendo dito de forma indireta sobre o Messias, né, no sentido de dizer que existe um Messias, mas ninguém sabia quem era esse Messias, Paulo vai dizer quem é, e também porque eles não perseguiram os apóstolos, né, na verdade Paulo e Silas, como os de Tessalônica perseguiram. Inclusive, em Tessalônica, muitos acreditaram na mesma novidade que Paulo trouxe. Muitos acreditaram no evangelho anunciado por Paulo e acreditaram que o Jesus de Nazaré, que Paulo disse que era o Messias, era de fato o Messias. E é dito que muitos se converteram lá. Muitos judeus, muitas mulheres e muitos gentios se converteram lá em Tessalônica. E os líderes de Tessalônica, como os fariseus, que examinavam as Escrituras, João capítulo 8, versículo 39, veja, João capítulo 5, melhor dizendo, João capítulo 5, versículo 39, é dito o seguinte, veja, João capítulo 5, versículo 39, é dito o seguinte,
Vamos lá. João 5,39. Jesus diz assim: vós percrustrais as Escrituras, falando com os fariseus, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim, e vós não quereis vir a mim, para que tenhais a vida. Então, eles, os de Tessalônicas, examinavam as Escrituras falavam de Jesus, que Paulo vai dizer que é o Messias. Eles, segundo eles, são os grandes examinadores das Escrituras, mas não conseguem ir a Jesus. E não conseguindo ir a Jesus, fizeram a mesma coisa que esses fariseus fizeram. Planos para matar Paulo, assim como fizeram um plano para matar Jesus. É isso que os bereanos, por isso os bereanos são superiores. E não porque pegaram as Escrituras para ir confrontar Paulo e dizer se Paulo estava certo ou não, baseados nas Escrituras. Que o que Paulo dizia era uma novidade que estava fora das Escrituras. Qual era a novidade? Que Jesus de Nazaré é o Messias, que a Escritura fala indiretamente, que os profetas falaram indiretamente, que viria um Messias. E quem é esse Messias? Ninguém sabia. Tanto é que os judeus até hoje esperam esse Messias. Mas Paulo vai dizer, esse Messias é o Cristo. E os bereanos foram os mais nobres, porque acreditaram nisso e perceberam que aquilo que os profetas disseram batia exatamente com o que Paulo estava dizendo, trazendo essa novidade. E ele começa a falar que Jesus é o Messias. Ele traz duas coisas. Primeiro, argumentos bíblicos, e diz uma coisa nova, que é o quê? Esse Messias que vocês estão vendo aqui nas Escrituras é Jesus de Nazaré. Isso. Então ele trouxe uma coisa oral, Jesus de Nazaré é o Messias, e trouxe coisas que estavam escritas. Aí eles consultaram Eles foram verificar as coisas que ele citou que estavam escritas. Mas estava escrito lá nas Escrituras. Mas um judeu poderia perguntar para ele assim, onde está escrito aqui nas Escrituras que Jesus de Nazaré é o Messias? Não vai ter. A sua afirmativa ela só é uma coisa assim, Você entendeu o que eu falei? Entendi. Não, assim, a sua afirmativa só é um problema porque... Você concorda comigo que os bereanos então verificaram aquelas coisas que São Paulo citou das Escrituras e aceitaram uma coisa que não estava nas Escrituras? Mas as Escrituras também apontam que teve gente que concordou e gente que não concordou. Exatamente. Mas eles e os que são louvados são os de fica claro, que então, que a normativa para poder verificar se o que é falado é não, verdade são as Escrituras. Discordo. Agora, o catolicismo, por exemplo, mas ele não parte você tá avançando para outro sem a gente concordar nisso primeiro, né? Por exemplo, se a gente não vai concordar nisso. Sim, não vai concordar. Pode não concordar, mas o que acontece em Bereia não é o que vocês estão dizendo. Não, mas tem coisas que a gente consegue concordar, a gente já concordou com várias aqui, né? Por exemplo, se eu digo assim pra você, no catecismo da Igreja Católica não diz que tem que adorar Maria, ou eu digo assim, não. Ou se você me diz, no catecismo tem lá dizendo que é pra adorar Maria no ponto tal. Eu vou falar, mas já que ele citou, também tirou eu vou dizer, o texto sobre adoração de imagens. Não, a gente imagens. não tá indo pra adoração, tô falando assim, já que ele citou o catecismo, eu vou abrir no ponto pra ver se tá certo. Foi isso que os bereanos fizeram. Isso é justamente por esse ponto, porque você São coloca Paulo aquilo que lhe é conveniente e retira aquilo que de fato é bíblico. Mas eu tô falando do exemplo, foi só um exemplo. Poderia ser se você falasse que na Folha de São Paulo tem alguma coisa, eu posso ir lá pra verificar. Como São Paulo falou, nas Escrituras está escrito isso e aquilo. Aos bereanos... O pessoal que tá mais acuado aí, hein? Vamos lá. Tudo bem? Novamente. De novo, né? Vamos lá. Vai. Sua pergunta? Não fiz uma pergunta, fiz uma afirmação, né? Qual foi? E tudo que Jesus fez é importante, não só o que está escrito nos evangelhos. Tudo bem. Como pesquisamos aquilo que está escrito fora dos evangelhos? Qual sua base, seu critério? Olha só, a fé não é uma coisa que você tem que pesquisar, né? São Tomé, por... Primeiro, não precisa estar escrito, né? Primeiro, não precisa estar escrito para pesquisar, né? E aí Ariel traz um exemplo excelente. A fé não é algo que a gente precisa fazer um experimento empírico, científico, para saber se é verdade ou não. Tomé tentou fazer isso e levou uma chamada de atenção do próprio Jesus. Por exemplo, de só creio se eu ver Jesus aqui na minha frente e botar o dedo dentro da ferida dele. Então ele quis pesquisar para dizer o que é que ele acreditar. Paulo em Jesus vem. Deixa eu terminar o raciocínio. Você me fez uma pergunta, deixa eu terminar. Você vai falar. Mas você me perguntou. Mas vamos lá então. Então, Jesus veio e falou, homem de pouca fé, felizes aqueles que vão crer sem ver. Então assim, não é uma questão de eu pesquisar, é uma coisa que eu repeti aquilo que me foi ensinado, como diz São Paulo. Só que se vier um anjo aqui pregar outra coisa diferente, não aceita. Então, a igreja foi aceitando tudo que já aprendeu até... Aquilo que se encontra fora dos evangelhos. O que se encontra fora dos evangelhos, segundo J. Jeremias, o grande teólogo alemão, são os ágrafa. O que são os ágrafa? Veja, não se pode usar a tradição da igreja para confirmar a fé, para corroborar com o argumento da fé. Mas pode-se usar teólogos, pode-se usar acadêmicos, pode-se usar... Ou seja, essa desculpa de só a Bíblia é a maior falácia no meio protestante. Eles usam os pais da igreja, que não é da igreja protestante, são da igreja católica. Eles usam teólogos, eles usam arqueólogos, eles usam como é que eu posso? Dicionários bíblicos, né? Eles usam acadêmicos bíblicos, né? Que falam de Bíblia para corroborar com aquilo que eles dizem.
se corrobora. E não se pode usar a tradição da igreja, porque não está na Bíblia. Mas tudo isso está na Bíblia. Arqueólogo, né? Doutor em Bíblia, sei lá, acadêmico tal, né? Teólogo tal, documento tal, pai da igreja tal, mas não pode usar, a igreja católica não pode usar. Eles podem. As manifestações de Jesus na posição de divindade, Cristo Jesus. Exemplos rápidos, a voz de Jesus falando com Saulo no caminho de Damasco, os títulos de Jesus em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Jesus fez muitas outras coisas também. Isto daí se encontra fora dos evangelhos, mas você apresentar... Não, eu tô falando de outro, que Jesus isso fez aí tá na Bíblia. Ele trouxe textos que está na Bíblia. Paulo, vendo Jesus, a luz, né, melhor dizendo, ouvindo Paulo, ouvindo Jesus, está na Bíblia. Lá em Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso também está na Bíblia. Eu tô dizendo até as coisas que não estão na Bíblia. Mas fora não, da mas peraí, Bíblia você... fica muito complicado, fica tendencioso. É porque você diz que não tem como saber Por exatamente, exemplo, né? quais são as obras que você pode apresentar Não, mas fora olha só, da Escritura mas por que você... diz um milagre que Jesus fez? Mas Vamos a lá, própria... tirando os apócrifos. Eusébio de Cesareia, por exemplo. Que a sua do século própria III. tradição mas ainda assim, não aceitou mas, muito, mas por que você aceita a Bíblia desse jeito? Por exemplo, você está aceitando a Bíblia agora, que é a palavra de Deus e tudo mais. Como é que você sabe que é a palavra de Deus? Como que eu sei que é a palavra de fé. Deus? Pela inspiração e simplesmente Você por tem fé. entender também Então, eu tenho fé que a Bíblia que o que a igreja é o guardou único como tradição livro, é o único foi livro ensinado que por traz, Jesus. a Bíblia é o único livro que traz relatos, não é nenhuma biografia, Ariel, relatos da vida de Jesus, de coisas importantes que nós precisamos saber. E a igreja é a única instituição que dura 2000 anos de pessoas correndo por Jesus Cristo. A única coisa que vale fora dos 4 evangelhos são os ágrafas que vocês podem pesquisar depois com J. Jeremias. Seu nome? Emerson Sicarelli. Emerson, por que você aceita... Por que quando o pessoal aqui até riu aqui quando eu falei isso? Por que quando alguém diz assim, eu acredito na Bíblia, eu tenho certeza, tenho fé pela inspiração do Espírito Santo, que isso aqui é a palavra de Deus. Ok. E eu digo, eu acredito que o que a igreja ensina desde sempre, em todos os lugares, que é a palavra de Deus. Bíblia, por que isso é engraçado? Porque a própria Bíblia condena não. o que está do lado de fora. Nós temos, por exemplo, Gálatas 1:8, nós temos o final mas do a livro Bíblia, do Apocalipse, Gálatas 1, não, isso não começa a citar. Aí, Ariel, muito bom, Ariel, nesse ponto. Citar versículos sem dizer o que o versículo diz e sem trazer para a mesa aquilo que está sendo interpretado não é argumento. Isso o Banzoli faz, e sai como superior. Ariel pega ele aí e puxa para o texto. Mas ele vai fugir ainda. Explicar a passagem. Não, você falou não, Gálatas não, 1:8. O que diz Gálatas 1:8? Ainda que um anjo do céu desça e traga um outro evangelho que seja diferente a este, seja anátema. Você acha que este evangelho está se referindo às escrituras que já estavam escritas até aquele momento? Aquilo que a tradição Mas católica faz. O que é esse evangelho? Posso falar agora? Deixa eu ouvir até agora. Peraí. Eu quero entender o que você falou. É rápido. O que é esse evangelho que São Paulo está na escritura? Você está fugindo, Eu vou te cara, falar um conceito de tradição. Bem rápido. A mesma coisa que a tradição católica faz. Primeira coisa, a mesma coisa que a tradição católica faz. Você não vai falar do Gálatas 1:8, então. É a mesma coisa que a tradição judaica faz com Midrash, Talmudes e outras obras que são extras. Mas o que vale é apenas a escritura. Até a próxima. Quando Paulo diz esse evangelho que nós anunciamos, Paulo não está dizendo esse evangelho que nós escrevemos. 7. Hoje a gente está mais tranquilo. Tudo bom? Prazer conhecê-lo. Prazer, sou Victor Hugo. De qual denominação você é, Victor? Sou da Casa de Davi. Casa mas de Davi. eu gostaria que você Nossa, falasse é o nome da série também. lá da Amazon. Mas eu gostaria que você falasse da sua, porque a gente tem dentro da história da Igreja Católica a cisma do Oriente, o antipapa, os carismáticos, Os protestantes também saíram da igreja. Os jesuítas progressistas, né? E Dominicano. mais. Não, desculpa, peraí. Você pegou vários nomes que tem dentro da igreja, igual se eu falar. É incrível como... Veja, existe congregações religiosas dentro da igreja, que estão na igreja. Como Lutero era de uma congregação religiosa, podemos assim dizer, né? Os augustinianos. E Lutero se rebela contra a igreja, e ele sai. Os agostinianos, de qual Lutero fazia parte, ainda estão na igreja até hoje. E por que Lutero saiu? Exatamente porque Lutero discordou da doutrina da igreja. E aí, não é porque tem a congregação, os carmelitas, os dominicanos, os jesuítas, os franciscanos. Isso não é divisão, minha gente, pelo amor de Deus. Essa é a falácia das falácias nos dias atuais no meio protestante. E eu louvo a Deus porque eles trazem esses argumentos, porque esses argumentos estão mostrando para o mundo inteiro que eles estão totalmente enganados a respeito da Igreja Católica, para não dizer que eles estão mentindo descaradamente a respeito da Igreja Católica. Vamos lá.
Na igreja também tem divisão, tem homem, tem mulher. Então, não é assim. Tem Não, a padre, tem questão não é padre. que cada um tem a sua própria forma de Não, exercer o olha só. catolicismo ou não. Não, depende. Ó, por exemplo, esses que saíram da igreja, por exemplo, os próprios protestantes, né? Lutero, por exemplo, era monge agostiniano, né? Então esses, eles começam a pregar uma coisa que é nova. Como o nosso amigo citou Gálatas aqui, se alguém prega uma coisa que não foi ensinada por nós, seja anátema. Então a igreja avisa, fala, ó, você está ensinando uma coisa que não é só uma diferença, como disse nossa amiga aqui, litúrgica, uma diferença de como viver o evangelho, você está falando uma coisa que contraria o evangelho. Aí dá uma chance, dá outra, se a pessoa resiste naquela ideia dela, Tá ele bom, é entendi, é expulso. expulso da igreja. Isso está na Bíblia, tá? Não, perfeito, Se a gente entendi. for lá para a carta a Tito, no capítulo 3, Todas as heresias devem ser expulsas da igreja, concordamos nisso. ah, que bom. Correto? Ó, no capítulo 3 aqui de Tito, no versículo 10, nós temos o seguinte aqui, ó. Ao homem herege, ou ao homem que faz contenda, que se separa, né? Exorta, me perdi de novo aqui, gente. Não, Ao mas homem tudo bem, herege, nós depois de concordamos uma e nisso, outra tá bom, admoestação, perfeito, nós concordamos evita-o, nisso. sabendo que tal está pervertido e concordamos peca. nisso, Ou tá seja, bom, perfeito. dominicano que você citou aí não é herege, dominicano é uma ordem da igreja, né? Tudo bem, nós concordamos, mas dentro da própria igreja católica já houve, você não pode negar isso, diversas divisões, então é Sim, aí assustador. os protestantes, você... por exemplo. Exatamente, então por que você usa esse argumento contra os protestantes se na própria igreja católica acontece a mesma Sempre coisa? tem, a própria carta de... Isso aqui é profetizado, inclusive, Então pelos por apóstolos, que, carta que de você Judas, está usando traz esse isso aqui. argumento? Isso não faz Não, eu sentido. tô dizendo que Mas esses que criaram divisões dentro da igreja, ou eles se retratam, ou eles saem da igreja. É isso. No protestantismo, não. E mesmo que eles saiam de uma denominação, eles criam outra denominação. E a contenda, a divisão continua dentro do protestantismo. Continua. Só que em outro lugar. Sai de um imóvel e vai para outro. Sai de uma casa e vai para outra. Só isso. Assim, sai da Universal do Reino de Deus e vai para a casa de Davi. Só isso. a igreja mantém a fé apostólica e todo mundo que se afasta dela bom, sai então, da fé apostólica. A sua formação é que tudo que Jesus falou é importante, não só o que está escrito. Concordamos nisso. Até porque a própria Bíblia diz que Então, os mas milagres não estão totalmente É descritos, porque não verdade. caberia. E eles todos são evangélicos. Então, tudo bem, milagres, Mas onde não eles estão? doutrinas. Não, mas o milagre ele traz uma doutrina e uma cura espiritual também. Ele nunca Você vem consegue fazer sozinho. teologia em cima de um milagre de salvação? Você acha que o milagre é só pra pessoa curar e passou a enxergar? Não, tudo bem. Agora o que eu tô Eles são dizendo é o evangélicos. essencial para a salvação não é um milagre. Veja, o jovem disse aí, você consegue fazer doutrina em cima de um milagre? Ninguém vai fazer doutrina em cima de um milagre. Mas o milagre é essencial para a salvação. Não? Vamos para o texto que eles mesmos trouxeram. João, capítulo 20, versículo 31. João diz que Jesus fez muitos outros milagres diante dos seus discípulos, que não estão escritos neste livro, no Evangelho de João. E aí veja o que é que João diz agora. Mas estes milagres, estes sinais, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, com isso, vocês crendo, vocês tenham a vida em seu nome, no nome de Jesus. Então, milagre gera a vida, porque gera a fé em Jesus, e gerando a fé em Jesus, crendo que Jesus é o Filho de Deus, nós nos salvamos, porque passamos a viver de acordo com aquilo que Ele ensina, daquilo que Ele nos manda. Amém. Ele estava começando um bom argumento a propósito. Né? Essa jovem aí ela vai trazer o argumento para tentar diminuir Maria ainda do primeiro vídeo lá, primeira parte do debate. E eu vou mostrar aqui, né, eu não fiz no outro, porque eu sabia que ela iria usar aqui, e eu vou mostrar aqui que o argumento que ela tenta trazer, na verdade, está ao nosso favor. Corrobora para a ideia católica de que Jesus, ou melhor, de que Maria está acima de toda criatura, inclusive dos anjos. Vamos lá. Quer ir agora? Ah, tu? Tem 5 minutos. Bem-vinda de volta. Obrigada. Você concorda com a afirmação? Eu concordo. Tem um versículo que diz que se fosse colocar tudo que Jesus fez, não ia ter livro João para 21. isso. Mas tudo que temos é suficiente. Suficiente para salvar, para Por que você ensinar, acha que para João tudo. falou isso na Bíblia? Por que você acha que João... Não disse que é suficiente. Não disse. Não é? Essa ideia de dizer que só a Bíblia é suficiente, materialmente suficiente, isso é falácia. Mas vamos lá. Não falou? Tem como limitar Deus a um livro? Não tem. Exatamente, Mas tem como limitar o isso não é evangelho a um livro, critério. não. Isso- Vocês limitam Deus a um livro quando diz que só a Escritura fala. Só a Escritura fala de Deus. Só a Escritura revela quem é Deus. Vocês limitam. É exatamente por isso que o livre exame, ou melhor, o sola Escritura é falacioso, porque não tem como limitar Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, somente às Escrituras. E é isso que o Ariel está tentando dizer aí.
Isso não é critério para você. A tradição ela foi feita para preservar, para guardar. Quando ela começa a acrescentar, ela deixa de ser tradição. Concordo, por isso que Entendeu? a gente excomunga herege da igreja. Exatamente, com certeza. Por isso que a gente saiu e somos protestantes. Ou seja, ela concordou que ela é herege e é por isso que eles saíram. Porque, primeiro, eles acrescentam, veja, Ariel disse, se acrescentar, a Igreja Católica corrige. Se continuar no erro, a Igreja Católica excomunga, hereges. Aí ela disse, exatamente, por isso que a gente saiu. Ou seja, eles mesmos, os protestantes, acrescentaram algo à fé, foram corrigidos pela Igreja e não suportando a correção, como Satanás, né? E aqui eu não estou dizendo que eles são Satanás, mas Satanás foi advertido nos céus para que não fizesse o que fez, né? Foi corrigido, não aceitando a correção, não foi uma falha da misericórdia divina que não o perdoou, mas foi a objeção dele de continuar no erro. Foi expulso do céu. Satanás foi expulso do céu por causa disso. Os Adão e Eva foram expulsos do paraíso por causa disso, porque quiseram acrescentar algo além daquilo que Deus colocou. E os protestantes foram expulsos da igreja exatamente por causa disso. E ela assumiu. Foi por isso que nós fomos expulsos. Foi por isso que nós saímos. Então, só lembrando uma coisa Só pra que eu não esclarecer, quando eu consegui falo só herege, falar. gente, não é depreciando, não. Herege quer dizer que escolheu uma parte e discordou de outra da igreja. É um termo. Então, eu só queria esclarecer uma coisa. Eu já vou O pessoal faz uma deixar. tempestade com esse nome, né? Eu já vou deixar o pastor falar. Eu só queria só esclarecer uma coisa. Só rapidinho, voltando no primeiro tema, rapidinho. O próprio Cristo disse, da boca do próprio Cristo, que não existe maior criatura do que João Batista. Mateus 11:11. Entre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. João Batista. Entre os nascidos de mulher. Mateus 11:11. Agora vamos depois para Mateus 18. Eu vou mostrar aqui que essa falácia dela também é uma deturpação do texto. Anunciou, abriu o caminho, preparou, apontou literalmente. Continua lendo. Esse é o Olha lá, Cordeiro de continua Deus lendo. que tira o pecado do mundo. Parou de ler no meio o versículo? Não, eu só tô dizendo que Maria faz parte da salvação. Termina o versículo. Maria faz parte da salvação, assim Termina como o versículo, outros. pelo amor de Deus. Você acha que Deus ficaria limitado a É uma como se alguém criatura? fosse lesse uma lei Você acha só que Deus pegando só uma ficaria parte que está proibida, como se fosse limitado permitido. a uma criatura? Nós não, o problema não é... O que Ariel está querendo dizer é que leia o texto. Veja, eu vou ler aqui para você perceber. Ela leu Mateus 11:11. Em verdade vos digo, de Jesus, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. Aí veja o que Jesus vai dizer. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ok? Aqui fica. Aí nós podemos dizer assim, então quem é o maior no reino dos céus? Veja, o menor, veja, ele diz, no entanto, cadê? Deixa eu retomar aqui. No entanto, no reino dos céus, no entanto, no reino dos céus, o maior... Deixa eu só retomar. Em verdade vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E aqui eu quero pegar Mateus capítulo 18. Veja, Mateus capítulo 18, versículo 1. Quando Jesus diz que, no entanto, o menor do reino dos céus ainda é maior do que João Batista aqui neste mundo, os apóstolos ficaram perguntando, então quem é o maior no reino dos céus? Se o menor é maior do que João, então quem é o maior? Veja, Mateus capítulo 18, versículo 1. Neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe, quem é o maior no reino dos céus? Porque Jesus disse que o menor do reino dos céus é maior do que João Batista, que foi nascido de mulher e é deste mundo. Naquele momento estava sendo dito isso. Aí os apóstolos perguntaram, então quem é o maior no reino dos céus? Se o menor é maior do que João, então quem é o maior no reino dos céus? Jesus diz aqui, ó, Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos declaro, se não vos tornardes se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrarei no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que aquele que se fez menor do que uma criancinha é o maior no reino dos céus. A pergunta é, quem é maior, ou melhor, quem se fez, quem se humilhou? João Batista disse assim, ó, é preciso que eu diminua para que ele cresça. João Batista disse que era preciso diminuir para que Jesus crescesse. Ele estava falando ali exatamente que vai chegar um momento em que o meu ministério vai diminuir, vai sumir, para que o ministério de Jesus aconteça. Então eu vou diminuir para que ele apareça.
Eu vou sair da história para que ele seja visto. João Batista passa até os seus discípulos para serem discípulos de Jesus. A Virgem Maria, quando diz diante do anjo, eis aqui a escrava do Senhor, ela se coloca num nível de humildade maior do que qualquer pessoa já se colocou neste mundo. Então, ela se torna menor, inferior até mesmo às crianças. E aí, quem se fizer como uma criancinha, como ela fez, é o maior no reino dos céus. Aí a pergunta é, quem neste mundo aqui se fez como uma criança maior e de maneira mais perfeita do que Nossa Senhora se fez? Quem? Então o argumento dela corrobora para nós. Com a Igreja Querida, Católica. por que você não tá lendo o versículo todo? Eu tô bem curioso com isso agora, tá me intrigando Porque isso. lê então pra gente. Você tá com ele aberto? Lê aí. Não, eu tô com essa parte pra te mostrar que o próprio Cristo disse que Ele o diz, reino eu de lembro Deus desse não é versículo, sobre ó, vamos lá. Eu sanguíneo, já li não é diversas sobre vezes esse versículo, já biologia. li. O Ariel explicou isso lá no outro debate, né? Quando falaram, ó, bem-aventurados os seus que te alimentaram. Não era sobre isso, não era sobre questões sanguíneas. É sobre ser obediente, é sobre se fazer humilde diante de Deus. E Maria se fez humilde mais do que qualquer outra pessoa. Isso é provado pela Bíblia, pelas Escrituras, né, melhor dizendo, para ficar numa linguagem mais prática, e também pela tradição da igreja. Diversas vezes esse versículo. Quem é o meu pai e minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Gente, olha isso, ela não quer que eu leia o versículo Não inteiro. é sobre isso, gente. Veja, quem é meu pai e minha mãe, senão aquele que faz a vontade do meu pai? Me diga alguém na face da terra que fez a vontade de Deus mais do que a Virgem Maria. Me diga. Logo, ela é a maior. Não é sobre isso, eu só estou falando que o reino não é sobre sanguíneo, não é sobre isso. Você deixa eu é completar, sobre, então, o versículo? É um reino espiritual. Posso completar o versículo? Pode, então? pode completar Dentre os o nascidos versículo. de mulher, Aham. não há nenhum maior do que João Batista, mas o menor do reino dos céus é Sim, maior do porque que já é ele. outro plano Ou físico. seja, Nada a ver. vocês viram, hein, gente? Ela não quis ler o negócio inteiro, hein? É isso que eles fazem, manipulam as escrituras. Se quiser, eu continuo falando aqui. Vocês podem trazer de novo. Porque, gente, esses versículos que vocês trazem, vocês acham que eu nunca li? Tipo, que eu não leio a Bíblia e... Vocês realmente acham? Tipo, Como também você acha que a gente não estudou a Igreja Católica e nunca fomos católicos? eu acho que vocês não estudaram direito a Igreja Católica. Isso aí eu acho que não. Estudamos sim. Não estudaram, porque senão não falaria tanta besteira. Olha só, aqui a Bíblia lá. diz o Porque seguinte. até muitos católicos não estudam bem a igreja, né? Então quem dirá... Judas verso 3, você deve conhecer. Judas é uma ótima carta É o pra gente grande falar aqui. versículo apologético da defesa da fé. Vamos lá, leia Então pra Judas nós. diz assim, amados, pronto. Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, foi entregue aos santos. O que quer dizer isso? Que tudo que a gente precisa para todo o tempo e eternidade está aqui. Isso é uma falácia. Vamos lá. Veja aí, o texto ele tá trazendo o texto de maneira que não é o que está no texto. Vamos lá, vamos ver. Né? Então quem dirá... Judas verso 3, você deve conhecer. Judas é uma ótima carta É o pra gente grande falar aqui. versículo apologético da defesa da fé. Vamos lá, leia Então pra Judas nós. diz assim, amados, pronto. Quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas, foi entregue aos santos. Veja, aqui Judas não está dizendo que... Primeiro, Judas não está dizendo que a fé está na carta que ele escreveu, somente. Segundo, que está dizendo que a fé foi entregue aos santos. Quem são os santos? Os membros da igreja. A pergunta é, todos os membros da igreja escreveram alguma coisa? Não. Então, aqui, quando Judas vem falar, ele está dizendo que ele escreve. Veja, eu vou ler o texto aqui. Vamos lá. Caríssimos. Judas está dizendo para a igreja que ele escreve, né? Caríssimos. Ou para os cristãos que receberam a sua carta. Caríssimos. Estando eu muito preocupado. Veja, Judas estava preocupado. Por causa de quê? Por causa dos hereges que estavam se filtrando dentro da igreja. Estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação. Então Judas estava preocupado com hereges que estavam dentro da igreja e também se preocupou em escrever algo para aquela igreja a respeito da comum salvação. Aí ele vai dizer, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta, para exortar-vos a plena fé
confiada de uma vez para sempre aos santos. Então, Judas está dizendo apenas que, olha, o que eu estou escrevendo para vocês é para confirmar que o que os santos receberam, ou seja, que os membros da igreja receberam, que os pais da igreja receberam e apresentam para vocês é verídico e não é aquilo que os os hereges estão trazendo, né? Vamos lá, continuando. Quer dizer isso? Que tudo que a gente precisa para todo o tempo e eternidade está aqui, neste livro chamado... Esse versículo, Judas não está dizendo que tudo está na Bíblia. Ele está dizendo que ele escreveu uma carta para exortar aquela igreja a respeito da fé comum que todos receberam. Todos os santos, todos os crentes, todos os crentes. Ele não está dizendo que, olha, se fosse para dizer que era o que estava na Bíblia, Judas iria dizer assim, olha, eu escrevo para vocês, para dizer a vocês que a nossa salvação comum, tudo que nós precisamos saber dela, está escrito na Bíblia. Ou está escrito nos textos que os apóstolos escreveram, e os textos são esse. Não é isso. Ele está falando, ele escreveu uma carta para dizer que a salvação recebida em comum por todos os santos, que foi entregue a todos os santos, ele está escrevendo para defender essa fé. E ele não está dizendo que é somente isso, né? Não, mas ele não falou que é o que está escrito. Mas ele falou isso aí? Ele não falou isso, não. Toda a escritura. Mas olha só, o senhor estava lendo o texto. Aí na hora que o senhor precisou dizer que é só o que está escrito, se ele tirou os olhos da Bíblia e falou, tá vendo? É o que está escrito, é o que está escrito. Só que não está escrito isso aí. Não está escrito. O que ele está querendo dizer, ou seja, a interpretação pessoal dele, o livre exame dele e a interpretação pessoal dele, ele está querendo aplicar ao versículo, coisa que o versículo não está dizendo o que ele diz. Mas olha só, não está escrito Lamento, isso aqui? gente, não tem. Não está escrito isso aqui? Está escrito que o evangelho... Tá aqui, ó. Mas o evangelho não é só o que está escrito. A fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nessa época, inclusive, Aonde nem está? todos os livros da Bíblia estavam escritos. Mas eu te pergunto, aonde está a fé que foi entregue aos santos? Dentro da igreja católica. Não foi o que Jesus... Dentro da igreja, não é dentro da Bíblia. Se fosse dentro da Bíblia, o protestantismo não estaria a Babel que está. Ensinou? Sim. Por isso Jesus disse, as minhas palavras... Vocês conseguem entender elas isso? Vocês olham e falam a permanecem Bíblia. para Eu falo, sim, a Bíblia e o que a igreja ensina. Então, mas aqui não está dizendo para você seguir a tradição. Jesus disse mas assim, tem outro... Ali não está dizendo, veja, eu vou ler de novo o versículo. Veja se está dizendo aqui que é para seguir só a Bíblia, como esse senhor está querendo apontar. Ele está dizendo que não é, que Judas não está dizendo que é para seguir a tradição. Mas vamos ver se Judas está dizendo que é para seguir só a Bíblia. Versículo 3 da carta de Judas. Veja, caríssimos, estando eu muito preocupado em vos escrever a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de dirigir-vos esta carta para exortar-vos a pelejar pela fé confiada de uma vez para sempre aos santos. Aqui não está dizendo a Bíblia, somente a Bíblia. Aqui está dizendo, ele está dizendo, olha, continue lutando pela fé que vocês receberam. Vocês receberam. E os santos receberam. Que santos? Santos apóstolos. A igreja recebeu. Então lutem, pelejem por essa fé. Não voltem atrás. Não renuncie a essa fé. Coisa que Lutero fez. Escrito que é para seguir a tradição oral, o senhor vai seguir? Em vão me adoram, Pastor, ensinando se tiver preceitos e escrito, doutrinas. se tiver escrito aqui Em na Bíblia que é vão para me seguir o oral, o adoram. senhor vai seguir? Olha só, Jesus disse o quê? Em vão me... Ele sabe do que Ariel está dizendo e ele está fugindo pela tangente. Porque Paulo vai dizer que é para seguir o que está escrito e o que foi dito oralmente, aquilo que é oral, né? E ele vai fugir pela tangente, porque ele traz algo, um versículo isolado e, além do mais, descontextualizado, tentando aplicar o sola escritura dentro desse versículo que não fala disso e, além do mais, foge quando Ariel chama ele para a realidade. Ou seja, isso é lutar contra a verdade. Isso é lutar contra a verdade. A mentira só fica de pé enquanto a verdade não se impõe. Quando ela se impõe, a mentira cai por terra. Se a Bíblia mandar seguir... Responde pra mim. Jesus responder. disse, em vão me Vocês adoram. viram, Não né? vou responder. Vai, agora fala. Em Então. vão me adoram, ensinando preceitos e doutrinas que são de quem? Humanas, por Dos exemplo, homens. Lutero, né? Ele fez Então, isso. o que é dos homens? Ele ensinou Nós modernidade, seguimos Lutero? evolução. Nós Sim. seguimos a tradição de Lutero? Não, nós não seguimos a Vocês tradição de seguem no Lutero. modus operandi de Nós Lutero. Os cinco solas é a tradição de quem? É da igreja? Os 5 solas é a tradição de quem? Da Reforma Protestante. É de Lutero e dos demais pais da Reforma Protestante. E eles seguem os 5 solas. Eles seguem esses 5 solas. Não é? E ainda tenta dizer que não. seguimos O o modo que de está pensar contido dele, na né? Bíblia Sagrada. Porque Mentira. entendemos que Nós toda- qual das 40 Não mil? estou dizendo que ele é mentiroso, mas o que ele está Qual das dizendo é uma 40 mil mentira. denominações seguem o que está na Bíblia? Não, de novo, você vai entrar nesse tema, mas Mas vamos falar é- sobre isso depois. Minha terceira afirmação.
Aqui a gente encerra, vai para a terceira afirmação, mas eu queria trazer um versículo que está em Judas, né? O pastor aí trouxe Judas. Eu queria trazer o versículo 24 para mostrar que Deus é poderoso para preservar a Virgem Maria do pecado e ele assim o fez. Veja só, Judas, versículo 24. Só tem um capítulo, né? Então, versículo 24 diz assim: aquele que é poderoso, aquele quem? Deus, que é poderoso. Poderoso para quê? Veja aí. Aquele que é poderoso para nos preservar de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados e cheios de alegria. Então aqui está dizendo, Judas que ele trouxe para argumentar em favor dele, argumenta contra eles. Judas está dizendo que Deus é poderoso para nos preservar, e fez isso com a Virgem Maria, preservou a Virgem Maria, de toda queda e nos apresentar diante de sua glória, imaculados. Ele preservou Maria de toda queda e apresentou ela diante de sua glória, imaculada e cheia de alegria. Bem-aventurado és tu que crestes naquilo que o Senhor disse em teu favor. Maria é, sempre foi, maior do que toda criatura, inclusive dos anjos. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Fica na paz e que viva Cristo Rei. Salve Roma e salve Maria Imaculada. Amém.